Eu sou Antônio de Almeida Silva Neto, tenho 57 anos, sou odontólogo, ex-chamado cirurgião dentista, e eu atualmente resido na Avenida Salum, número 95, na Vila Prata. São Carlos. São Carlos, São Paulo. Muito bem. Como é que você entrou no Espiritismo? Como que a doutrina entrou na sua vida? Na realidade, eu nasci na doutrina. Os meus pais já eram espíritas, participavam da mocidade espírita e se casaram ainda participando da mocidade espírita, e eu nasci em 62. E uma das histórias mais antigas, né, da minha relação com o espiritismo era exatamente essa. Eles iam para a reunião e me levavam junto. Eu era bebê, ia naquele cestinho que antigamente se chamava Moisés, né? E ficava em cima da mesa e o pessoal lá fazendo a reunião, estudando, etc, etc. Então, a minha relação já começou desde essa época. E você começou a frequentar... Qual foi a sua primeira casa espírita e por que você foi para lá? Na época, a casa espírita que existia e que era uma das mais famosas, existiam duas na realidade, né? Que eram Obreiros do Bem e a Casa do Caminho. E o Obreiros do Bem, pelo fato de se situar no centro da cidade, e é onde meus pais também já participavam desde a época de juventude deles, então acabou encaminhando e participando de lá, onde eu estou até hoje, também fazendo parte, trabalhando por ali também. Quais são as memórias que você tem da primeira Feira do Livro Espírita, das primeiras? Das primeiras feiras do livro, eu me lembro, na época eu era iniciante na mocidade, existia uma leva nova que estava começando a entrar na mocidade, e essa leva começou a participar juntamente com aqueles indivíduos que já estavam na mocidade há mais tempo. No caso, o Glaucio, o Pedrão, o Zé Fran, o Eduardo, o Gilberto, enfim, tinha uma leva razoável de gente lá que estava participando. E eles trouxeram essa ideia da Feira do Livro e começaram então a organizar essa feira. A primeira que eu me recordo foi uma feira realizada na Praça Coronel Salles, em frente da sede social do São Carlos Clube, na Avenida São Carlos, em que a prefeitura que fez a barraca. Do lado da Rua 7 de Setembro existia uma série de mastros onde se colocavam as bandeiras dos estados do Brasil, em épocas de comemoração e coisa do tipo. E a prefeitura montou uma barraquinha, muito simples, ali naquele cantinho da praça. Uma barraquinha de lona, assim, bem simples mesmo, uma coisa bem rústica, bem simples mesmo. E ali foi feita a primeira feira. Isso acho que foi em 78, 77, uma coisa assim. E começou ali. E como a barraca era uma barraca muito pequena, era uma barraca muito simples, de lona, não sei o quê, tudo amarradinho, não sei o que lá, aí então surgiu a ideia de se fazer uma barraca própria para a feira, mais bem estruturada, com mais espaço para poder colocar as prateleiras, expor os livros, com as bancadas também para a exposição dos livros. E aí a coisa começou a tomar outro rumo. Aí foi feita realmente essa barraca. Ela começou a ser feita, não me recordo muito bem, mas acho que numa casa onde vivia o Pedro e o Eduardo, se eu não me engano, na 28 de setembro, quase no muro do São Carlos Clube, lá no fim da 28. Mas ela, se não me engano, ela foi finalizada lá no pátio debaixo do nosso lar. Ali tinha mais espaço, não tinha circulação de gente naquela época, naquele pátio, era um pátio de terra, e não tinha nada ali, era uma área praticamente de despejo. E ali então foi terminada essa barraca, foi feita a pintura dela, enfim, ela foi finalizada naquele espaço lá. Você lembra que ano foi isso? Que primeira, segunda-feira, terceira-feira? Foi acho que na segunda ou terceira-feira.
foi 79, deve ter sido 79, porque em 80 eu entrei na faculdade e aí eu, pelo fato de estar estudando fora, aí eu fiquei um pouco distante da feira, da participação, da organização da feira. Qual que é a lembrança mais que você tem de dificuldade? O que era mais difícil na feira, de realizar na feira? Qual que era o principal obstáculo? Existia o grande obstáculo sempre foi voluntário. Durante o dia até que não existia tanto problema, mas como na época a feira não fechava, a feira ficava aberta não, mas ela não removia os livros, deixava os livros lá, você tinha necessidade de pessoas para tomar conta daqueles livros. Na época você não tinha empresa de segurança, que hoje você atende até algum tipo de acesso em que o indivíduo dessa empresa de segurança disponibiliza um indivíduo para ficar ali na feira, ali tomando conta. Então a gente precisava de voluntário para ficar lá naquele espaço. E isso era muito problemático, porque você tinha que passar das 10, 11 horas da noite até as 8 horas do dia seguinte. Então você tinha que montar um esquema, às vezes ficava até, sei lá, 3 horas da manhã, depois ia embora, entrava outra turma. Então esse daí era um problema. E um outro problema que existia também é que muitas vezes havia uma certa dificuldade no sentido do pessoal ir montar a barraca, porque era uma barraca de madeira. Então você tinha toda uma estrutura com parafuso, com uma porção de coisas que precisava ser montada. E você dependia de voluntário para montar isso também. Então, às vezes, havia essas dificuldades. Da parte de organização propriamente dita, como na época eu era muito jovem, eu praticamente não participava dessa situação da organização, do que vem antes da feira, que é a situação de adquirir os livros, de negociar com as editoras e distribuidoras e coisa do tipo. Isso aí a gente já pegava razoavelmente pronto, que era aquele pessoal mais antigo e que estava mais enfronhado nessa área de organização, é que acabava fazendo. O que você lembra assim, que é mais emotivo para você, que é mais afetivo? Era uma confraternização. Era uma coisa em que você encontrava as pessoas que você muitas vezes passava um longo período sem poder encontrar, onde você encontrava pessoas das outras casas que na época a gente não tinha tanto contato, era um contato mais esparso, era um contato mais difícil de acontecer. E na época da feira isso acontecia, porque mesmo as pessoas às vezes não participando da organização, da montagem, etc, etc, as pessoas iam à feira para fazer aquisição das obras, obviamente, mas também para encontrar quem estava lá. Então era um ponto de encontro em que todo o pessoal da doutrina espírita acabava se encontrando, acabava se confraternizando, conversando e contando das suas dificuldades, das suas casas. Havia uma troca muito grande naquelas oportunidades. Então essa era uma situação bastante interessante, bastante produtiva em termos do movimento espírita dentro da cidade de São Carlos. E daqueles que trabalhavam mais diretamente, tanto na organização como no transcorrer da feira, havia depois uma confraternização para esse pessoal. E isso não acontecia no início, mas depois de um tempo começou a acontecer. E havia lá amigo secreto, uma coisinha para beliscar, um refrigerante para tomar e coisa do tipo. Então isso daí marcava uma posição assim bastante emotiva daquele encontro que acontecia uma vez por ano. Então todo mundo ficava, depois que terminava a feira, já esperando a próxima, porque ia acontecer todos aqueles encontros, todas aquelas conversas, tudo aquilo outra vez. Ah, sim. Isso já começava desde a época em que a gente montou a barraca da feira, né? Era um trabalho que a gente fazia, claro que o pessoal que tinha trabalhava tudo na área de exatas, então eles fizeram um projetinho, aquela coisa toda, e aí foi feita a montagem.
dessa barraca, em que era tudo trabalho voluntário, cada um levava uma ferramenta, é óbvio que tinha um ou outro que já trabalhava profissionalmente, não nessa área, mas com alguma coisa ligada à ferramenta, então levava as suas próprias ferramentas em uma quantidade maior, e ali a gente começava a criar um vínculo muito grande, né? Eu me lembro, por exemplo, que nós estávamos lá montando a barraca e como a madeira era uma madeira relativamente mole, você montava, por exemplo, uma tesoura para fazer a estrutura, né, do telhado, da parte superior da barraca, e ela ficava chacoalhando, ficava balançando, mesmo você colocando trava e não sei o que, ela ficava balançando. E aí então teve-se a ideia de fazer uma fixação com chapa de metal. E aí o Zé Fran e eu saímos, obviamente eu acompanhando só, saímos atrás de uma serralheria para comprar resto de ferro, de metal, coisa de chapa de metal, e pedir para o cidadão furar do jeito que precisava lá, para a gente colocar naquela estrutura e fazer a parafusação da estrutura com aquela chapa de metal para dar mais sustentação. Então eu me lembro nitidamente da gente andando numa ruazinha de terra, de areia ou qualquer coisa do tipo, para chegar numa serralheria para conversar com o fulano, né, tentar alguma coisa, e o cara fez na boa, sem grande problema, essas chapas de metal. Tinha uns L's de metal também, que era para colocar nas travessas também para dar mais sustentação. E isso aí durou, não sei nem se existe hoje, mas durou, não hoje não, porque hoje é tudo de metal encaixado, né? Mas enquanto tinha essa barraca de metal, era de madeira, aliás, era assim que era feito, desde a época que foi montado, foi desse jeito que ela foi feita. Essa barraca era guardada durante um tempo, foi guardada no sítio do Suami Vilela, lá na Água Fria. Ele tinha um barracão, que era uma oficina de serralheria também, que ele montou depois. E para quem entrava naquele barracão, entrando na propriedade do lado esquerdo, existia lá um escritório, banheiro, não sei o que tinha uma laje. E depois o telhado que ficava mais acima. E aí a barraca era guardada em cima daquela laje. Então toda época que tinha feira, a gente tinha que ir até lá, com caminhonete, com peru, enfim, para pegar aquela madeira para levar para a praça e começar a montagem. Em uma dessas vezes em que foi buscar esse material lá, tinha uma abelha que fez um cacho de abelha e estava lá retirando e pondo para baixo e pondo não sei o que, e a abelha ficou incomodada com o movimento, com o barulho, qualquer coisa, e começou a entrar no cabelo do pessoal. Era abelha sem ferrão, quer dizer, ninguém se machucou, mas na hora ali ninguém sabia exatamente o que era, então você via neguinho saindo lá e batendo a mão na cabeça e tirando a abelha do cabelo, não sei o que. Eu lembro do Grossos fazendo isso, dando uma corrida lá e batendo a mão no cabelo dele, que ele tinha um cabelo um pouco maior, e para depois então levar para a praça e começar a fazer a montagem disso aí lá e depois fazer a feira. São passagens pitorescas, passagens bastante interessantes, e isso daí sem contar uma ou outra atividade que a gente fazia durante a praça, durante a feira. Você tinha que muitas vezes ir buscar o livro lá na sede da Obreiros, que ficava no centro da cidade, então era mais fácil, né, de você manter um estoque para não deixar tudo na praça. Aí tinha que ir lá correndo para pegar determinado livro que estava acabando na feira, ou às vezes um que não estava tendo muita saída, você levava de volta uma quantidade para trazer outra. Enfim, tinha uma série de coisas desse tipo aí que a gente fazia e que na época tinha a sua característica, porque na época todos eles eram estudantes, a gente era menor de idade, então a gente não tinha condução. Então você tinha que sair caçando o carro de alguém para ir até lá para fazer essas coisas. E era uma coisa muito interessante, porque o pessoal não se recusava. Você chegava, olha, eu preciso assim, assim, assado. Não, está aqui a chave, vai lá buscar. Era uma coisa bastante legal, bastante interessante. Você lembra
de alguma resistência da sociedade com relação Ah, tinha. Teve resistência, sem dúvida. As primeiras feiras foram feitas ali na Praça Coronel Salles, em frente à sede social do São Carlos Clube. Mas depois de um tempo começou a se fazer na praça, em frente à catedral. E aí, obviamente, que começou a ter um certo atrito com o pessoal da Cúria Metropolitana, principalmente da catedral ali, em que eles não gostaram muito da história e começaram a ou fazer algumas ações, porque a praça é pública, então a gente tinha que pedir a cessão do espaço na prefeitura, e a prefeitura cedia o espaço. E aí eles começavam ou a reclamar com a prefeitura, criar um certo obstáculo, alguma coisa, ou então acabavam fazendo alguma atividade na hora em que a feira estava trabalhando, para tentar, não diria aí, tentar prejudicar a feira, mas para marcar a presença deles também. Né? Dizer assim, não, vocês estão fazendo aí, mas nós estamos aqui também. Então tinha lá uns ou outros que iam lá, fazia alguma cantoria, iam grupos evangélicos também, que às vezes iam lá também fazer esse tipo de situação também. Mas isso daí nunca interferiu na feira propriamente dita. A não ser algumas coisas a nível mais administrativo, quando havia um certo bloqueio de você montar a barraca aqui, queria que montasse lá, ou então não queria que montasse, mas tudo isso aí depois era negociado e depois que passou lá para a Praça da 15, então isso aí já ficou resolvido. E hoje em dia também, e foi uma coisa interessante, porque depois que a Feira do Livro Espírita começou a ser feita na praça, em frente à catedral, a própria catedral resolveu fazer uma feira de livro do catolicismo. Eles têm lá uns salõezinhos ali na parte de baixo da catedral, se não me engano, e eles disponibilizavam um espaço lá e começaram a fazer uma feira do livro deles ali também. Então, de uma certa forma, acabou estimulando esse sentimento de religiosidade que acabou se disseminando para outras correntes e outras vertentes religiosas também. Isso eu acho que foi muito interessante.